Qual que é o papo de hoje, né? Hoje no Hivecast, nesse bate-papo, eu quis muito trazer a minha esposa, a Beca, porque nesses últimos 15 anos empreendendo dentro da área de vendas diretas, principalmente, muita coisa acontece em torno da ansiedade, né, de trabalho e de visão, gestão de tempo, né, entre trabalho e família. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando você fala de trabalho e família, muitas pessoas entram em pânico. Quando a gente já trabalha como colaborador de uma empresa, ou seja, trabalha construindo negócio de outras pessoas, né, sendo como sendo funcionário normal, a gente já tem um desafio muito grande, né? Mesmo trabalhando, dependendo do seu cargo, se é um cargo que demanda muito, você tem muita responsabilidade como colaborador, mesmo lá, e quando você tenta equalizar a sua vida pessoal, a sua família, já é muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem dividir isso da maneira mais adequada. Agora, quando você vai empreender, ainda é mais difícil, né? Porque o peso inteiro está nas suas costas, de alguma forma. Então, quando você empreende, você tem uma grande responsabilidade para construir o seu negócio, tirar o seu negócio do papel, botar ele de pé, gerar resultado, gerar receita. É responsável por outras pessoas também que fazem parte do seu negócio, seus liderados, no caso, pessoas que trabalham com você, do seu time, sócios. E mesmo assim, você ainda tem a sua família, né? Você ainda tem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, quem tem filho, para poder equalizar tudo isso. E eu acredito que esse seja um dos maiores gargalos ou desafios da humanidade, jogar o peso certo para cada lado. E, na real, no fundo, não é nem o peso certo, né? Na real, é você viver de forma, Integral, né? viver de forma integral. O Cortella, ele fala, né? Estava pensando nisso agora. Você lembra que ele fala? Ele fala que, primeiro, boa noite, gente. Eu sou a Beca. Obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. O Cortella, eu adoro isso que ele fala. Ele fala que a pessoa que acha que a gente consegue dividir a nossa vida entre trabalho e pessoal, lado pessoal familiar, é uma pessoa Esquizofrênico. esquizofrênica, né? Porque não existe essa divisão. A gente não consegue se dividir em duas pessoas, então não existe essa É a divisão. vida, né? Ele fala a vida pessoal e a vida profissional. Não Não existe. Você não tem existe. duas vidas. Você tem uma vida só. Então, como viver de uma forma integral, uma forma bacana, que você viva bem de todos os lados, né? Mantendo em equilíbrio essa roda girando, a roda da vida, né? A grande roda da vida. Eu achei incrível quando ele falou isso da esquizofrenia, porque a gente, né? Eu lembro quando eu advogava e eu tinha, né, o armário de roupas do trabalho, aí eu tinha o de roupas de sair, sabe? Aquela coisa bem separadinha. Eu acreditava nessa separação, não tinha filhos ainda, né? Não era casada ainda. E depois a gente vê que realmente não tem como você dividir, né? Não existe você manter Né? uma divisão. Quem quiser fazer alguma pergunta especificamente sobre esse tema, coloca no chat, a gente vai tentar acompanhar para responder. Eu Mas vou acompanhando. vamos a. Deixa que eu vou Vamos. acompanhando. Oi? Deixa que eu vou acompanhando o chat aqui. Vamos acho que assim, aos pensamentos, né? Como é que a gente começou, né? Eu trabalhei em empresas grandes durante um bom tempo, né? Na época de faculdade e alguns anos depois. Eu não tinha minha família, né? Tinha meu pai, minha mãe, enfim, irmãs, mas eu não tinha começado a construir a minha própria família, então as responsabilidades eram diferentes. Comecei a empreender, ainda assim, né? Sem grandes responsabilidades nesses nesse estilo, né, de vida. Só que aí eu conheci a Beca, né? Eu conheci a Beca em 2008 e entrei no mundo das vendas. Já empreendia, mas eu entrei numa outra forma de empreender, que é a venda direta, né? E No mesmo ano. no mesmo, 2009, né? Eu Não. comecei a empreender. E aí o que aconteceu? É... Cara, naquele momento a gente tinha muita vontade de crescer, né? A gente estava com um foco muito grande, alinhamento de propósito, acho que é importante. Acho que esse é
uma das primeiras lições que a gente pode ter quando o assunto é equilíbrio entre família e trabalho, né? É alinhamento de propósito. Não adianta nada você casar com uma pessoa, até pode, tá? Mas falando dentro Da da minha nossa visão, realidade. né? Não adianta nada eu casar com uma pessoa que pensa completamente diferente dos objetivos que eu quero chegar ou que ela também deseja. Né? Ah, você pode entrar num acordo de objetivos, você pode entrar num acordo da sua jornada, de qual propósito vocês vão seguir. É importante que tenha o acordo, né? Então, ela tinha um objetivo que era muito similar ao objetivo que eu tinha, né? Que era construir uma família, né? Construir o nosso legado, ter uma condição financeira que desse um pouco de conforto para nossa família. A gente não tinha filhos, mas a gente estava construindo muito, trabalhando muito forte. Eu encontrei a venda direta e comecei a entrar na venda direta de uma forma muito forte, porque eu sabia que ali era um canal que ia me dar resultado suficiente para eu construir aquele propósito que a gente sonhava junto, né? Então, quando o sonhar junto e o construir o propósito junto, isso já te dá uma certa tranquilidade de você já equilibrar naturalmente É, a sua vida pessoal da é o profissional. alicerce, né? Eu acho. O diálogo e estabelecer, né, o diálogo, a comunicação aberta e determinar isso juntos, quais são nossos planos, quais são nossos sonhos, qual é a nossa realidade hoje, né? Porque a gente também tem que pensar qual é a nossa realidade naquele momento, né? E naquele momento, no começo, dois perrapados, essa era a nossa realidade. Sem dinheiro nenhum, sem Então, construindo, né? tem que ter tudo isso, né, no seu campo de visão para estruturar bem esse alicerce para a gente construir. Então, a gente passou por várias fases, né, ao longo dos anos de retomada desse momento de reconstruir propósitos, sonhos, né? A gente sempre teve bem É, definido a questão da família, mas a gente passa por momentos diferentes na vida e a gente vai reconstruindo isso, né? Qual a forma que vai ser feito, o é que vai ser quando, abdicado ali naquele momento. quando eu falo equilíbrio, ele vem naturalmente, é porque um não vai ficar colocando peso no outro ou dificuldade no outro de fazer as coisas acontecerem. Porque eu vejo muito casal, vamos. Daí o marido ou a mulher começa a trabalhar muito forte, aí tem que sair de casa uma, duas, três vezes, quatro vezes. Aí sai a quinta vez, o marido já. "Ai". Aí o marido viaja cinco, seis vezes, a mulher já. "Ai". Pô, mas precisa disso, precisa daquilo. Então, esses questionamentos já faz com que a vida fique desequilibrada. Mas o que é isso? Desalinhamento de propósito. Ah, qual é o nosso propósito? É esse. Vamos, o que a gente vai construir? Isso, isso. Para quê? Para ter aquilo. Fechou, fechou. Só que para isso eu preciso exercer algumas atividades, exercer algumas ações. Quais são? Puta, é essa. Vou viajar, vou fazer aqui, vou trabalhar aqui, vou ter que trabalhar intensamente em um determinado projeto, em determinada atividade. Você vai ter que entender isso. Né? Então, quando eu falo equilíbrio natural, é um apoiar o outro nas atividades, nos objetivos, nas metas, até alcançar o big dream, né? A grande fotografia, né? A grande figura, tá? O que que você vê, assim, qual que é o seu, acho que mais para as perguntas, assim, né? O que que você enxerga é, os principais desafios, vamos dizer assim, de você manter esse equilíbrio na família e do... Qual o principal desafio? É, É um não entender o outro? Qual que é? O que que você acha depende para manter esse do equilíbrio? momento, né? Eu acho que, por exemplo, no começo, que éramos só nós dois, às vezes a dificuldade é essa ausência, né? E aí, às vezes você entende bem a ausência, que era o meu caso. Era muito nítido para mim, era muito claro a visão do nosso futuro. Então, a gente sabia os passos que precisavam fazer. Então, para mim era muito tranquilo. E a gente namorava à distância, então a gente se via fim de semana sim, fim de semana não, e todo fim de semana que a gente se via, a gente também estava trabalhando. Então era uma coisa assim, sobrava pouco tempo, né, para nós, assim. Então, e quem estava de fora falava, poxa, mas como é que é esse relacionamento, né? As pessoas questionam. Então, no começo, nesse momento que eram nós dois, talvez a ausência e lidar com o julgamento é sempre, acho que uma questão em todas as fases, né? Depois veio o Tito, nasceu pequenininho, e aí ele estava no momento de all-in, né? Lembra? A gente estava no momento all-in, e, e ainda, né?
no nosso começo, praticamente, né? Foi quase um ponto de virada ali para gente. E ele ainda mantinha a empresa no começo, né? Assim que o Tito nasceu, ainda ele tinha as empresas dele ainda, fazia venda direta ainda. Então era 24 horas trabalhando e eu ali cuidando do Tito sozinha numa cidade nova. E aí também vinha todo o julgamento das pessoas. Nossa, mas ele não fica em casa. Nossa, mas você não fica mal, ele não tá em casa, tal. E eu segurando o rojão sozinha em casa, mas esse foi nosso combinado. Então, ter a visão clara, né, do que a gente ia construir, É foi o que isso. sustentou mesmo. Então, a dificuldade no momento foi a ausência, depois o outro agora com as crianças, talvez lidar com a nossa ausência com eles, às vezes até um momento de culpa, né, porque a gente tem momentos que você vai perder alguma coisa, a gente já perdeu festinha de escola, apresentação de escola, já teve um Dia das Mães que eu não estava aqui, e Primeiro dia aí dos pais, eu primeiro viajei. Dia dos Pais, da vida, Primeiro dia das do mães, eu Tito, tava estava viajando. viajando. Então, são momentos que talvez a gente vai perder, mas olha todos os outros que a gente passou junto, É. né? Tudo que a gente construiu. Então, tem que ter muito claro, para mim, que é uma dificuldade que talvez eu tinha também de enxergar antes, é que a gente tem um senso de que equilíbrio vai ser sempre aquela coisa flat, aquela coisa estável e linear, né? Só que o equilíbrio nunca é assim, né? O equilíbrio é mais tipo uma corda bamba, que você está tentando lá e ele vai balançando e você vai balançando e vai equilibrando. Então, tem momentos que o foco vai estar na família, porque por algum motivo está precisando ali, tem momentos que o seu foco está no trabalho, e um vai puxando o outro, né? Não dá para a gente ser hipócrita e falar, ah, não, vou viver para minha família e vai viver de luz, não existe, né? É. Não tem. E a pessoa também não se sente completamente realizada se ela não produz algo, né? Então eu acho que a gente tem que também se livrar dessa culpa, que é um ponto que eu acho para muitas mulheres, né? Acho que não conheço uma mulher que não que é mãe que não se sinta culpada. Então a culpa é uma coisa muito grande e que eu acho que eu fiz vários cursos de maternidade, sobre parentalidade, sobre criação de filhos no século XXI. E todos os psicólogos falavam, nunca teve uma geração com tanta culpa, né? Porque fica nessa coisa de uma cobrança de, tem que estar 100% na família, tem que estar 100% no trabalho. Que é uma coisa irreal, também não existe, 100% num e 100% no outro. Mas quando você acha esse equilíbrio de sambar ali, né, esse vai e vem do trabalho, da família, das necessidades, fica muito mais tranquilo, né? Essa culpa fica mais de lado. É. Você entende que por um momento sua família passa a entender porque você lida melhor. Então a sua família lida melhor também, né? Tudo é um espelho também de como a gente vai administrando essa empresa. Esse tema ele toma uma proporção muito grande. Puta, você entra no Google, você vai ver equilíbrio, trabalho, família, equilíbrio, trabalho, família. Então, assim, ele só toma uma proporção muito grande, você falando aqui e veio alguns insights aqui na minha cabeça, porque na grande maioria das vezes e das pessoas, no ambiente de trabalho, elas não gostam do que fazem. E isso é um ponto muito relevante. Imagina você que tem uma família não é fácil, né? Ter uma família já é desafiador. É gostoso, é maravilhoso, mas é desafiador. Você tem um monte de... Você tem que abrir mão de uma série de coisas, você tem que compreender uma série de coisas, tem que tolerar uma série de coisas. Então, assim, não é fácil, mas é maravilhoso. Em paralelo, você tem um trabalho que você não ama, que você não gosta. Então, isso a gente está falando de 90% dos casos, tá? 90% das pessoas não gostam do que fazem. 10% gosta. 10% se achou na vida, já achou o curso de faculdade maravilhoso, já foi lá, já se formou, já saiu da faculdade empregado, ama o que faz, ama o que faz. Puta, show, show, isso é maravilhoso, mas isso faz parte de 10%. Então a gente pega 90% das pessoas que estão insatisfeitas com o ambiente de trabalho, com o chefe, com o resultado e tal, e ainda tem em casa que é difícil. Então, sempre vai ficar colocando a culpa, o peso, é porque eu preciso fazer isso no trabalho, é porque minha família não deixa fazer isso, é porque meu filho não sei o que lá. Então, vai rolar um desequilíbrio natural. Quando a pessoa ama o que faz, quando ela está seguindo o propósito dela, de ajudar as pessoas, de servir, de acordo com o trabalho que ela faz, o serviço que ela entrega, o produto que ela vende, não sei, o que ela faz da vida dela. Se está alinhado com o propósito dela, ela já ama aquilo. Então, ela vai fazer aquilo com paixão, com amor, né? Com coração.
E você tá num ambiente desse, de trabalho, fazendo com amor, é natural. O impacto dentro da sua casa, dentro da sua família, vai ser melhor. Vai ser mil maravilhas, vai ser perfeito? Não vai ser perfeito, mas vai ser melhor do que aquela outra pessoa que está tentando equilibrar, né? Entre aspas, porque o equilíbrio ele tem que ser uma coisa natural. O que você acha? Ô, É isso, Fê, né? É isso, né? E Tem o- gente que usa a família de desculpa, né? Para não fazer algo, que é isso que você falou, né? É horrível Ah, isso, né? não vou usar e é muito ruim. Você tem que usar sua família como Joga o filho joga o filho propósito. no meio, né? A culpa é do filho, muitas É, vezes. Ah, porque não é porque o filho não deixa isso, porque o filho não deixa aquilo, porque meu filho não sei o quê. Ou seja, o filho, coitado, tá ali no meio, nem sabe o que tá acontecendo. Então você tem que estar num ambiente mais saudável, é né? um ambiente saudável, acho que é. Mentalmente. E ser um tanque de guerra. A família, o casal, tem que ser um tanque de guerra. Porque vai tomar pedrada pra caramba, vai ser julgado pra caramba. Eu lembro quando a gente tava empreendendo, quebrado, sem dinheiro, quebrado, mas eu tinha que trabalhar pra caramba, porque nosso propósito estava em jogo. Nossas vidas futuras, a vida dos nossos filhos estava em jogo. Hoje a gente tem 3 filhos, né? Um de 11 anos, de 10 e uma de 2 agora. E quando o primeiro nasceu e o segundo, assim, a intensidade de trabalho era muito grande. Então, sempre tinha os eventos e ela ia com os filhos, eu não dava, ela era julgada. Então, o casal que não é um tanque de guerra, o que acontece? Ela vai voltar para mim e falar assim, ó, não dá mais, não dá É. mais. Todo mundo falando que você não vai, que você não participa, você tem que participar. Isso nunca aconteceu. Porque o alinhamento era muito Muito grande, grande. né? Lembrando que não existia isso aqui que a gente está fazendo, né? Era uma coisa meio rara, né? Era tudo no presencial, era 100% presencial. Hoje a gente tem ferramentas incríveis que só facilitam esse equilíbrio, né? Só facilitam Verdade. diminuir o deslocamento, você conecta com o mundo inteiro, né? A gente colocou as crianças para dormir, tá aqui. Então, você consegue administrar muito melhor. Então, a gente ainda tem que ser grato pelas ferramentas que a gente tem hoje, né? E facilitam muito a nossa vida. Beca, posso te fazer uma pergunta? Uma Pode. colocação, na verdade. É muito para casal que trabalha junto aqui, né? Porque, na verdade, a estabilidade ela só vem pós-instabilidade. Isso é a vida, é assim, né? Então, mas eu acho que entra muito no critério social, que nós, empreendedores, a gente acaba adquirindo coisas que talvez o cara que ainda esteja preso ali no CLT, talvez ainda conviva com essa coisa radical da sociedade. O que eu quero dizer com isso? O emprego, o CLT, o emprego, ele é uma puta de uma instabilidade. É uma puta de uma falta de tempo. Eu sei, eu falo por mim e falo pro meu pai. Eu não vi meu pai. Meu pai, engenheiro, trabalhava 40 horas semanais e eu não via meu pai. Então você fala assim, ah, mas a sociedade julgava. A sociedade não julgava meu pai, porque meu pai era o homem da casa que tinha que trazer dinheiro para casa, né? Uma época em que o homem era o provedor, né? E que ele não me via. Eu via meu pai final de semana. Eu, quando estava como médico apenas, eu trabalhava 86 horas por semana. Eu passava 3 noites longe da minha esposa. E ninguém me julgava por isso. Porque é uma coisa normal, que é uma coisa da sociedade. E aí você vem hoje, nossa vida de empreendedor, ao qual teu marido está com você a manhã inteira em casa, sabe? De tarde, de noite ele está trabalhando. Mas assim, e se ele tivesse num emprego tradicional? E se ele fosse médico, desse plantão noturno? Então, a instabilidade, mesmo no CLT, ela existe. E a construção nossa empreendendo, a gente opta por qual horário a gente quer estar ausente. Porque é claro que a instabilidade, ela requer ausência em determinados momentos. Então, o que eu queria te perguntar é na época que o Fernão trabalhava, foi um ano só, nem se é venda direta vocês dois juntos, mas na época que o Fernão trabalhava só com as empresas dele, sem a venda direta, ainda no início do namoro de vocês, se existia esse preconceito da sociedade, se existia essa coisa do, ah, mas, pô, teu marido tá trabalhando, mas por que não, né? Na verdade é quando você faz algo diferente, é É. que as pessoas começam a apontar o dedo, né? Não, você falou isso, eu nunca tinha parado para pensar, e é verdade, né? Não tinha, porque a pessoa estava. Ele, quando eu conheci, ele já tinha a empresa dele, então já era um pouco muito novo e tinha a empresa dele, estava correndo atrás, mas era aquela empresa que tinha horário, né? Para abrir, para fechar, né? Era uma empresa mais tradicional, e realmente nunca julgaram, né? Porque é o que você falou, é o que é esperado da sociedade, É isso é o aí. padrão que todo mundo colocou na cabeça, né? De ou você é médico, engenheiro, né?
o advogado e aí você presta um concurso, aquele padrão, né? Aí você casa, aquela expectativa tradicional que não funciona mais hoje, né? A gente quer qualidade de vida, todo mundo quer qualidade de vida, quer tempo, né? Todo mundo entendeu que a nossa maior preciosidade é o tempo, né? A gente tem um tempo É. escasso aqui. E então o que que a gente vai fazer com esse tempo? E a gente vende o nosso tempo também, né? Então, acho que as pessoas estão se ligando mais nisso, as novas gerações também. E realmente não tinha, acho que mudou muito isso Essa visão do do tradicional tradicional. de não te julgar é a maior farsa que existe no mundo, né? Porque, tá bom, não te julga porque é tradicional, mas internamente você tá se matando. Ó, Tatá aí. É isso que eu ia Meu falar. pai faleceu com 14 férias vencidas. Caramba, Tá, cara. tá, meu pai, ele era para estar aposentado um ano antes dele falecer. Aí, né, o INSS é aquela coisa, ele entrou pro processo, o processo dele saiu depois que ele faleceu. Ele nunca aproveitou a aposentadoria dele e ele trabalhava nas férias, ele levava um celular da empresa, porque não tinha como ele tirar férias, a empresa não deixava, né, deixava pro Eu, forma eu, e ele mandava o celular. eu acredito que, assim, é uma balança que a gente está chegando aqui, né? Porque a gente vai pensar 20, 30 anos atrás, eu acho que casos como do pai da Beca, pai do Tatá, talvez eram casos até, não vou falar que sempre acontecia, mas devia acontecer Comuns. bastante, comum. A partir de, sei lá, 10 anos para cá, 5 anos para cá e até nos próximos 10, as pessoas elas vão conseguir, se a palavra é essa, achar mais equilíbrio, né? Eu acredito fielmente que elas vão conseguir encontrar projetos, trabalhos, profissões que elas consigam ter mais significado, colocar mais significado na vida delas, né? Porque quando você vai ver no fim do dia, qual é a conclusão disso tudo? Como é que você coloca significado na sua vida? Você coloca significado na sua vida quando você coloca tempo de qualidade junto às pessoas que você ama, junto à sua família, junto aos seus filhos, junto seu ciclo de relacionamento, seus amigos. Quando a gente trabalha no tradicional, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, hora extra, até 8 horas da noite, até 10 horas da noite, aí tem um monte de projeto pra fazer, final de semana, entregar, talvez tempo de qualidade não exista, né? Quando você vai empreender em alguns negócios, talvez esse tempo de qualidade também não exista, pela pressão, pela responsabilidade, pelo ônus, pela aquela carga pesada, mas é um negócio que você está construindo para você, por um período, é o que você imagina o empreendedor, pelo menos, ele quer construir um período para, depois desse período muito bem trabalhado, gerar uma fonte de renda que ele consiga construir outras coisas e tempo de qualidade. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Então, acho que um dos motivos que a gente decidiu fazer venda direta, se envolver com a venda direta, mercado de saúde, bem-estar em 2009, foi justamente para isso. Construção de tempo de qualidade. Construção de liberdade. Acho que esse foi o grande propósito. Qual é o nosso propósito? Tempo de qualidade. Então, tudo que a gente for fazer a partir de hoje tem que estar ligado diretamente a tempo de qualidade. Claro, levar significado para as pessoas, que faz parte do nosso propósito, ajudar as pessoas que fazem parte da nossa vida, isso faz parte do nosso propósito, deixar um legado para os filhos, nossos 3 filhos. Então, sempre que eu faço uma reunião, sempre que a gente faz um bate-papo, sempre que a gente faz um treinamento, talvez daqui 5, 10, 20 anos, um dos filhos vai ver. Então, será que eles vão aprender alguma coisa? Então, isso faz parte do nosso propósito também. Então, são pequenas coisas, pequenos gestos que você vai ver ali no fim da vida, né? São coisas simples, né? São coisas simples. E eu acredito que vai ser mais não vai ser mais simples, vai ser mais não fácil, mas vai ser mais Sim. você vai encontrar mais facilmente alguns projetos que você vai conseguir construir esse tempo, porque tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem. Cada dia que passa, cada empresa que tem inteligência artificial que tá vindo muito forte. O que está tendo um grande, já estava tendo muito tempo, mas agora está vindo um peso muito grande na inteligência artificial, porque ela vai substituir milhões, bilhões de pessoas. Isso é tempo. Por que ela é tão valiosa? Porque ela cria tempo, que ela gera tempo. Por isso que ela é tão valiosa. Cada negócio que gera tempo, que cria tempo, que trabalha essa moeda preciosa que chama tempo, cada negócio que for surgir daqui para frente, que trabalha nesse aspecto, vai valer bilhões, trilhões.
Porque ele substitui algo que não dá para comprar. Só que você consegue criar tecnologias, estratégias para melhorar Otimizar. para otimizar isso, né? E a venda direta, ela trouxe muito isso para a gente. A nossa visão de longo prazo dentro da venda direta foi exatamente isso. Eu vou sair do meu escritório, que eu trabalhava 10 horas por dia, para a gente ficar junto. Você assume essa responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade, daqui 5, 10 anos a gente conversa. Show. Os dois alinhados, propósito alinhado, para a construção de um objetivo maior lá na frente, vamos embora. Quando você não tem filhos, fica um pouco mais simples você equilibrar. A partir do momento que os filhos começam a aparecer, vai ficando cada vez Desafiador. mais, você tem que ser mais, Você adiciona na equação, né? é, A equação 2, né? 1 mais 1, 2 ali, você menos do é. que mais um, mais um, mais um, né? São mais pessoas na Eu equação. gosto do assunto culpa, assim, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, assim, principalmente quando se trata de filhos, né, e negócio. Pelo menos na venda direta eu vejo muita mãe, muita gente jovem, muito empreendedor que quer buscar mais significado, quer construir mais receita, mais resultado na vida, mas muita mãe que tem filho, né? Então, E nasce um filho, nasce culpa, né? A gente brinca isso, que nasce um filho, nasce a mãe com a culpa já é uma coisa que nasce junto. Mas eu tenho trabalhado ao longo dos anos isso muito comigo e eu acho que eu superei a maioria da culpa, assim. Eu acho que quando você tem muito bem definido que aquilo é para sua família, é para os seus filhos, talvez aquele momento que você está ausente, é por um tempo, né, determinado, não é uma coisa a longo prazo. Eu sempre penso, poxa, tem gente que trabalha, né, de 8 às 8 da noite, sai de casa, o filho está acordando para tomar café, nem vê o filho acordar, quem põe para dormir é a babá, ou uma avó, um cuidador, e tá fora, né, tá fora daquele tempo, assim. É uma coisa que ela não tá projetando. Como que uma pessoa que está vivendo assim não projeta mudar isso, né, essa estrutura? Não é viável você viver assim 40 anos. Aí sim você vai ter uma ruptura com a sua família. Aí sim você. Agora, se você tem uma ferramenta que pode te deixar, é isso, né? São 5 anos assim que a gente vai focar aqui. Talvez vai ter que se ver um pouquinho menos. Aí a gente vai ter um tempo de qualidade melhor ali. Por 5 anos, para daí nos próximos 5, 10, 20 anos a gente está junto, vale a pena, né? Sempre vai valer a pena. Então, eu acho que é sempre uma conta que você faz, assim, eu estou abdicando daqui para eu ganhar muito mais ali. Agora, se você está abdicando sem ter uma perspectiva, né? Eu estou sem tempo com meus filhos, o que que eu vou fazer? Você tem que dá, achar uma solução, você tem que achar caminhos que vão te trazer o que você quer, que foi o que a gente foi fazendo, né? Então, a gente fez um tempo que você ficou muito ausente, né? E eu segurei a ponta dali, para a gente viver outros momentos que a gente estava viajando, né? No meio de abril, que as crianças tinham as férias, tal, você conseguia tirar, né? A hora que você queria, conseguia trabalhar aqui no online. E então eu acho que tem muito disso. E outra também é quando você está se realizando, quando você está cumprindo o seu propósito, fica muito mais fácil não culpar o outro, que eu acho que a culpa vem muito também, agora eu estou indo um pouco mais profundo, mas assim, a culpa que você sente é uma culpa que até você está colocando na sua família, né? De estar eu não posso mais, eu não faço mais por causa da minha família. E tem que ser o contrário, né? Tem que ser, poxa, eu estou realizando isso, eu estou fazendo isso pela minha família. é, Graças à minha família, eu estou buscando isso, estou conseguindo construir isso junto com eles, né? Não apesar deles. Então, eu acho que isso também diminui muito a culpa. Você vai vendo que você está realizando os sonhos da sua família, aos poucos, né? Uma coisa que é aos poucos, mas você vai desapegando dessa culpa porque você se sente bem, você se sente bem de estar ajudando outras pessoas, você está ajudando a sua família, está ajudando outras pessoas, você se vê produtivo. Uma pessoa que não se vê produtiva, aí sim ela se sente culpada também, né? Existe uma culpa do não produzir. Então, mas se você está sendo produtivo, você está ajudando outras famílias, está ajudando a sua família, essa culpa vai diluindo, ela vai se diluindo mesmo, assim, né? bom.
Eu lembro que tinha uma história, uma situação que aconteceu aqui em casa que, enfim, meu negócio é muito na rua, né? Nosso negócio. Então a gente faz muita reunião, então a gente sai para fazer reunião, volta, e à noite a gente faz evento e volta. Eu viajo muito e volto e tal. E a gente já tinha construído um determinado resultado dentro da nossa profissão, e aí, uma vez eu estava viajando, meus filhos seguraram na minha perna. Lembra disso? Seguraram na minha perna, os dois, um em cada perna, na época. Eles tinham, sei lá, Era bem pequenininho. 5, 4. 6, 5 anos e o outro 4 anos. Aí não queriam que eu viajasse de jeito nenhum. Não queria que eu viajasse. Começaram a chorar desesperadamente. Não vai, papai, não vai, papai, não vai, papai, não vai, papai. E isso a gente já estava bem, graças a Deus, financeiramente e tal. E aí eu vejo, né, o quanto é importante você trabalhar em um negócio que você realmente ama. Ali para mim foi o maior gatilho que eu tive na minha vida, tá? Porque, sendo bem sincero, se eu não gostasse do que eu fazia, estava fazendo naquela época, eu ia parar na hora. Eu ia largar na hora. Por que que eu vou viajar? Por que que eu vou sair daqui de casa? Realmente, vou ficar com vocês. Mas não, naquele momento eu senti ainda mais vontade de sair. Que eles falaram, papai, a gente já tem tudo, a gente já tem uma escola, a gente já tem uma escola boa, a gente já tem um negócio, já tem brinquedo, já tem Tem coisa uma boa, já casa. tem uma casa. Por que que você vai lá? Né? E muita gente fala, pô, papai vai trabalhar para ganhar dinheiro, para trazer para casa, para sustentar, para pagar a sua escola. Não, tipo, a nossa visão sempre foi, cara, a gente vai lá, se você construiu, você está feliz com o que você tem? Tô. Você está feliz com a sua escola? Tô. Tá feliz com os seus brinquedos? Tô. Imagine mais e mais crianças terem a oportunidade que você teve. Ter as coisas que você conquistou aqui, que você tem. Então, esse é o papel nosso, meio da mamãe, a gente sair e mostrar as possibilidades que existem nos negócios, lá fora, na rua, para outros papais e mamães construírem também e levar para dentro de casa. Então, ali foi um momento que eu falei assim, cara, tem que amar o que faz mesmo. Então, assim, quanto mais você amar o que você faz, mais equilibrado você vai estar dentro de casa. E mais alinhado, todo mundo vai estar lá dentro, não só a esposa ou o marido, né? Que muitas pessoas nem colocam a esposa na jogada, ou o marido. Já é um problema. Então, assim, se você está fazendo um negócio que você ama, que você gosta, envolve. Ou o marido, o cônjuge, envolve. Envolve o parceiro. Cara, vamos embora, vamos fazer isso, vai ser assim, a gente vai construir isso, vai chegar aí. Envolve o parceiro. Muitos nem fazem isso, tá? A maioria não faz isso. E já começa um problema aí. Se você não sonha junto com um parceiro, já é algo que pode estourar lá na frente. Então já senta na mesa, já senta com o parceiro, já define quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos com essa ferramenta, com esse projeto novo que a gente inaugurou. Pô, é isso, isso, isso. Pô, tamo junto, fechado, fechado. Vai ter desafio, vai ser complicado, vai ser difícil, a gente vai ter que aprender, vai. Só que a gente vai passar por essa. Show. Muitos nem fazem isso. Os que fazem chegam nesse estágio, param aqui. Só que o ideal é você fazer no segundo estágio, né? Mais um nível, que é envolver os filhos. Ah, pelos filhos serem pequenos ou não ter muita. Achar que não tem Achar que isso. não tem voz ativa, tem que ser o que mais tem voz ativa. Se a gente pinta a casa aqui, os primeiros a dar palpite são os filhos. Se a gente vai comer um negócio no final de semana, o primeiro a dar palpite é o filho. Se a gente vai fazer um passeio no final de semana, os primeiros a dar palpite são os filhos. Por quê? Porque é uma forma de reconhecimento também, é uma forma de amor. Isso lá essa conta vai chegar lá na frente, né? A gente não sabe hoje. Então são trabalhos que a gente faz de longo prazo, mas é um trabalho verdadeiro, né? Então é envolver nos seus projetos e nos seus sonhos não só o seu parceiro, mas também pessoas que moram com você, que estão com você, seus filhos, enfim, todo mundo, tá? Essa foi uma história importante que Marcou. valida mais uma vez a importância de você entregar seu coração, né, no negócio. Bem, você que acompanha a galera, assim, principalmente as mães, né, há 15 anos, tem dicas práticas que você Eu consegue ia falar isso dar? agora, se eu podia dar uma dica prática para o casal, mesmo com filho, sem filho também, que a gente usa muito, que ajuda a gente, né? Então, além do...
aquela coisa de fazer o quadro dos sonhos, que é básica, é muito legal. Você sentar com a sua família, é um fim de semana super divertido. Antigamente a gente usava revista, recorte de revista, hoje em dia você joga no Google, pega lá a imagem que você quer, recorta e faz um papel. Mas as crianças adoram, o casal adora fazer junto, é gostoso você sonhar junto, né? Não tem nada mais gostoso do que você compartilhar com quem você ama os seus sonhos e um sonhar com o outro juntos. Então, você sentar junto, fazer o quadro dos sonhos eu acho que é o passo um, né? Digamos assim. E esse diálogo de contar, né? Eu acho que assim, no nosso caso é nas refeições, né? A gente senta junto. Como foi seu dia? A gente sempre pergunta para eles, pelo exemplo, eles passaram a perguntar para a gente. Eles sempre perguntam para a gente: como foi seu dia, mãe? Como foi seu dia, pai? Ai, teve muita reunião? Tá vendendo muito? Como é que tá? Né? Então vai gerando um interesse de ouvir mesmo o outro, né? Eu acho que essa coisa de treinar a escuta é muito importante. Então, assim como a gente treina para ouvir eles, às vezes até, e esse treino às vezes acontece da nossa parte até assim, coisas que a gente não entende, videogame, né? Às vezes eles querem contar sobre videogame, a gente não entende nada, e fica, filho, que legal e tal, conta mais, como é que é esse personagem? Não faz ideia, a gente nem sabe o que que eles estão falando. Mas a gente está prestando atenção, está tentando entender, está fazendo parte, tentando fazer parte do mundo deles, e isso está refletindo, né? A gente vê que está refletindo na gente. Então, essa coisa do compartilhar o seu dia, E negociar com o de filho também, né? negociar, eu, Isso diminui culpa. Mães. Eu sei que mães têm que sair terça-feira à noite para uma reunião. Só que o filho tá lá, ou quinta, terça e quinta. Então começa a negociar com o seu filho. Assim como você negociou com o seu marido, é a mesma coisa. A matemática é a mesma. é, Negocia com o filho, ó, filha, a mamãe vai para a reunião aqui terça-feira que eu vou trabalhar para seguir no propósito, tal, tal, tal. Mas quando eu voltar amanhã ou final de semana, a gente pode fazer um negócio, pode fazer um programa. Então isso. sempre né, E sempre uma colocar moeda. como algo positivo, né? Então, Sim. sempre que a gente vai sair, sempre que eu vou sair, eu saio menos. Então, quando eu saio, parece que o choque é maior, né? Mas, assim, eu sempre coloco uma coisa super legal. A mamãe vai lá na reunião, a mamãe, nossa, eu conheci tal pessoa. Então, né, a gente vai. Você mostra sua empolgação de estar naquele momento e eles vão sentindo também, poxa, que legal, eles ficam felizes por você. E a gente fala, então depois no fim de semana a gente vai comer um hambúrguer juntos, vai no cinema juntos depois para comemorar, né? Faz essa troca. E adora, fica na expectativa, Fica na segunda, segunda, expectativa. segunda, rola a expectativa, né? Outra coisa também para, né, para tanto mãe quanto pai, o momento de qualidade, né, que eu vejo assim, tem gente que trabalha CLT de 8 a 8, 7 a 7, o que for, chega em casa, todos nós chegamos exaustos, todos nós estamos sempre exaustos, adulto, tá exausto, né? Então, mas chega em casa exausto e faz o quê? Vai lá, pega um controle da TV e liga a TV, né? Então, para quê que você vai fazer isso, né? Tá ignorando seu filho. Se você tem meia hora com seu filho ali, brinca com ele, tá? Dá atenção para ele, dá, né? Ou com seu marido também, né? Você tá ali, tem aquela meia horinha, a gente depois pode até falar dos blocos, né? A gente organiza a agenda em blocos. Então você tá naquele momento com seu marido, dá atenção para ele, esteja presente, né? Esteja presente no momento que você tá, que é uma coisa boa também. Tá com a família naquele momento, dá atenção para a família naquele momento, tá no trabalho, dá Tem gente que atenção tem para o todo o tempo trabalho. do mundo, mas não dá um minuto de atenção. E tem gente que trabalha 23 horas, mas a uma hora que falta para Bem 24 dedicado. horas consegue fazer milagre, Milagre, né? E uma grande conexão. uma conexão. E outra é as agendas compartilhadas também, porque, né, no nosso caso, os meninos já têm muitas atividades deles e um monte de, além das atividades, né, diárias deles, tem festinhas todos os fins de semana de um monte de amigo e tal, então tem que coincidir com as nossas agendas. Então, no dia do lançamento da Hive mesmo, coincidiu de ter um evento de um deles, né? Já nem lembro qual, que era Sim. super importante para ele, mas ele entendeu que esse evento era mais importante ainda. Evento da escola, Então, integração, né? foi a integração, que era um evento super legal, que as famílias se unem e tudo, mas ele entendeu que Ele esse falou, evento a era integração é importante. com você, papai, na empresa, vamos lá, vai ser Isso. legal. E, Eles foram na empresa, então assim, no evento, então foi bacana, e é né? tudo uma construção, né? Não é de um dia para o outro também. Cara, É uma construção que você faz diariamente com as suas escolhas, refletem muito na sua família, né? sim. Então, é O, isso.
E aí, só para fechar a meta, depois eu vou querer responder uma pergunta aqui que é importante da Mari. Quando faz o quadro dos sonhos, que a gente coloca viagens e tal, mais um motivo para a família estar unida e conectada, né, no propósito e no projetos pessoais de trabalho da galera, pô, bateu uma meta, alcançou determinado patamar na sua empresa, no seu negócio, vamos viajar, vamos fazer uma viagem de final de semana junto, né? Não precisa Não precisa criar grandes exagerar. coisas, um restaurante, vamos celebrar num restaurante, que comida que vocês gostam? Puta, é macarrão, sei lá, massa. Vamos num restaurante gostoso de massa. Então, a mamãe vai lá, vai bater uma meta, vai fazer isso, isso e isso. E você me ajuda? Ajuda. Então, cobre aqui em casa, fica aqui em casa. Batendo a meta, a gente vai para esse restaurante ou a gente vai fazer uma viagem. Isso, assim, a gente faz de toneladas aqui em casa. E funciona muito, tá? A Mari colocou uma pergunta que foi importante, e a gente vê muito no nosso negócio e em outros também. Acho que ciúmes ele está presente em todas as em todas as profissões, né? Como é que o que você dá dica para a galera trabalhar os ciúmes assim, né? É um negócio mais profundo, O ciúme né? dele ou do outro? Do outro, né? Ou a esposa vai fazer o projeto, vai para a rua, vai trabalhar, o marido tem ciúmes e por ela estar se relacionando com negócios novos, com pessoas novas, muitas vezes ele trava isso, né? Ciúme é insegurança, né? Ciúme geralmente é insegurança. Né? Geralmente, é sempre insegurança da parte que está com ciúmes. Você acha que dá para Então, fazer eu alguma acho que coisa, envolver, né, é talvez? uma pessoa. A gente comenta sempre muito isso. Tem gente que precisa de mais, sabe assim? A gente, com o filho, você vê isso. Então, assim, você dá todo o amor do mundo e dá o amor igual para todos os filhos. Mas tem alguns momentos que um tá precisando de mais. É igual a sede, né? Tem hora que um copinho vai matar sua sede, tem hora que você precisa de um copão, tem hora que você precisa de uma jarra e tem gente que precisa de um caminhão-pipa para matar a sede. E com a atenção é o mesmo. Então, talvez essa pessoa tá precisando de ser mais reafirmada, de mais, sabe, de mais atenção, e às vezes dá até um pouco de aflição, né? A pessoa tá carente, a gente fica meio, ai, aí que eu não quero. Mas se a pessoa está precisando, não custa nada a gente reforçar isso. Olha, eu estou com você, você está comigo, estou fazendo isso pela gente, é assim, assim, assado. Como que a gente pode fazer? Quer ir lá comigo? Quer conhecer o pessoal? É, Você participar, o que você falou no começo, de deixar a pessoa participar, é muito importante. Convidar, né? De Convidar. repente, muito marido ou mulher tem ciúmes Tem porque o gente. cara não foi envolvido, né? Também tem. Eu vi muita história, inclusive de amigas minhas próximas, né, que trabalham com a gente, hoje já sanaram essa questão, mas elas falavam que no começo era exatamente isso, que elas tinham ciúme porque é o desconhecido, a pessoa está indo numa reunião que ela não sabe onde é, com quem não sabe com quem e é um ambiente mais descontraído, né, também. Então tem gente que fica um pouco insegura com isso. Então convida a pessoa para ir lá, para conhecer as pessoas, participar de um Zoom, às vezes, vem assistir comigo, senta aqui do meu lado para você assistir né, a pessoa vai se sentindo mais parte Envolver. daquilo, mais envolvida, né? E sempre reforçar que aquilo é pra gente, né? Como que você pode me ajudar? Como que você não pode me... E a postura, né? Às vezes você acha que você está passando uma segurança para a pessoa e talvez não está passando de uma forma que ela vai entender, sabe? Então, às vezes, a nossa postura está muito, não sei, né? Tô dando exemplos aleatórios, mas assim, alguém que é mais expansivo, e aí tá com começo de namoro, a outra pessoa tá achando, meu Deus, fica abraçando demais as pessoas, tal, mas até ela entender que a pessoa é daquele jeito, né? Não é que ela tá se jogando para outra pessoa, ela é só uma pessoa expansiva. Então, talvez no começo você perceber quais são os sinais que eu estou dando para aquela pessoa, que ela tá, que eu estou deixando ela insegura, né? Ter esse diálogo de conversar, mas por que que você está insegura, né? Não por que que você está insegura, mas assim, o que que eu fiz que te deu essa dúvida? Como é que a gente pode ir junto? Agora, participar do sonho, participar dos momentos, convidar, eu acho que é o mais importante, essa construção juntos. E estar presente, né? Acho que esse é um ponto também. Muitas vezes você está em casa e você não quer dar a devida atenção, né? E a gente tem que fazer isso, principalmente quem tem filho, né? Tem que Mesmo fazer para assim. esposa, para marido, mas para quem tem filho principalmente, né? Pô, é proibir usar celular na mesa, não levar o celular para mesa,
E a gente vai acostumando com algumas coisas que aquilo acaba se tornando natural, né? O óbvio, e não pode ser o óbvio aquilo, né? Mesa é um lugar de comer, de conversar, de amor, né? De um olhar no olho do outro, de dividir, saber como é que foi o dia, né? Quarto também, mesma coisa, né? O casal, então assim, é, ter uma rotina da família, né? Eu acho que isso é importante, a presença, né? Acho que a palavra presente, estar presente, ela é o equilíbrio quase em si, né? É quando você está aqui numa reunião, ou você está lá no seu, alguma pessoa, você está presente naquele momento, e quando você está com as pessoas da sua família, você está presente naquele momento, né? Porque senão dá uma, um desequilíbrio mesmo. Se você está aqui no trabalho, pensando em casa, mesmo que a gente está de home office hoje, então é um pouco mais difícil a gente ter esse discernimento, mas eu acho que a gente consegue ir construindo também essa cultura nova dentro de casa, que é importante, né, também. É uma cultura construída, eu acho. É, Tudo isso que a gente está falando desse equilíbrio, né? É uma cultura que você constrói dentro da sua casa. Outro dia eu escutei o termo protocolos familiares, e eu achei super interessante, porque, gente, gerenciar uma família é igual gerenciar uma empresa, é a mesma coisa, né? Se você tem uma ferramenta legal, assim, de uma agenda boa que você consegue ir coordenando, aí você coloca aquele tempinho com seu marido, o tempinho com seu filho de qualidade, com cada um separado. Aí você vê que aquele dia, ó, esse dia tá loucura, eu não consigo nem fazer xixi. Mas aí você compensa no outro dia, né? É exatamente gerenciar é uma muito igual. empresa, é muito parecida, né? A gente fala que é o berço da liderança por causa Nossa, disso. os filhos tudo diferente, de onde veio As essa galera personalidades diferente? diferentes. Você cria igual, mas a personalidade é diferente. Os valores são mesmos, mas a personalidade é diferente. A forma de você conversar, os assuntos com cada um é diferente para eles entenderem. Então, eu achei muito legal isso, protocolos familiares, né? Então, se você vai criando protocolos familiares também, que vão funcionando para aquela família, para a engrenagem rodar direitinho, né? E de vez em quando você tem que dar ali como chama aquele óleo que dá uma maciada na porta, assim, É o lubrificante. lubrificante da porta que você vai, para a engrenagem ir rodando direitinho. Olha, Então, às vezes você precisa de dar uma atenção mais especial para um, para outro, vai ajustando, né? eu acho que é isso. Se a gente pudesse fazer um resumão aqui, desse bate-papo, acho que seguindo o tema, né? Equilíbrio entre família e trabalho. Primeiro, clareza de propósito. Tudo começa com um desejo muito forte de alcançar alguma coisa na sua vida, e essa coisa ela tem que ter valor, ela tem que ser uma coisa realmente com muito significado, tá? Para o casal, eu digo. Uma vez que vocês tenham clareza de propósito, os dois juntos, né? A família, quem tem filho, a família junto, aí a brincadeira começa, tá? Então, uma outra ação importantíssima, né? Negociação, acordos, Acordos. diversos acordos. Você com sua esposa, você com seu filho com você, você com seu marido, milhões de acordos. E eles são renováveis, né? Você vai retomando Acordos eles, né? renováveis. Dentro de acordos, premiações, premiações, né? Então, assim, pô, vamos fazer isso, vamos fazer uma troca, né? Você cuida daqui, a gente vai assim, batendo a meta aqui, batendo ali, a gente vai fazer uma celebração, né? Acho que celebração é a palavra. Então, depois de um acordo, uma celebração, que é o sonhar junto, né? Todo mundo sonhar junto e juntos, por mais que um faça mais o trabalho que precisa fazer para bater a meta, o outro tem que estar apoiando, né? E eu sempre falo que mesmo se um ou outro não faz efetivamente o trabalho, por apoiar, isso já é 50%. Pior coisa que existe é uma pessoa com ciúme, não deixa o cara voar, uma pessoa que não deixa o cara sair de casa. É a pior coisa, né? O cara não tá fazendo negócio, tá atrapalhando. É o balão e a âncora, né? É o balão e a âncora. Então, assim, o apoio significa muito.
Então eu sei que você, de repente, esposa ou marido, minha esposa não quer fazer o negócio, meu marido não quer fazer o negócio. Tá apoiando? Tá, então ele tá fazendo 50% do negócio. Valoriza isso. Valoriza, por mais que ele não esteja, né? Da mesma forma que tem o cara que vai ser a âncora, tem aquela pessoa que não vai fazer, mas vai impulsionar. Tem pessoas no nosso que a gente acompanhou e viu crescer que, sei lá, a esposa estava sem propósito, estava sem autoestima baixa. E por ter achado uma plataforma, um projeto legal, e começou a se entregar nesse projeto, no nosso caso a Hive, começou a se entregar nesse projeto, viu a autoestima levantar pra caramba, e o marido nem sabe exatamente o que estava acontecendo, mas pelo fato dela estar mais feliz em casa, mais alegre, mais receptiva, mais tudo em casa, ele falou assim, cara, esse negócio é maravilhoso, segue, continua. Eu quero que você seja feliz nesse negócio. Olha como tá te fazendo bem. Então tem esse contraponto também que é importante, tá? Isso é importante. Então, outro insight do bate-papo é a questão da culpa, né? Acho que trabalhar muito bem a culpa, né? Dentro Sim. dos processos todos, né? E culpa normalmente é mais com filho, né? Até mais. É com o marido É, também, mas é mais com o filho, né? eu sinto que a culpa que a gente sente da gente estar ausente é uma culpa que a gente joga no outro, né, também, e acaba se sentindo culpado. Então, eu acho que quando a gente tem esse propósito definido e sabe que tá fazendo algo para chegar mais perto do propósito, É. a culpa vai embora, né? A culpa vai embora. Agora, se você está perdendo tempo com algo que não está te levando para mais perto do seu sonho, a culpa vem, não tem como, né? Por isso que a primeira etapa é clareza. Clareza do que você quer na sua vida. Quanto maior a sua clareza, menor a sua culpa. Quanto maior a sua clareza, menor os seus desafios. Quanto maior a sua clareza, mais, mais natural é o caminho, né? É. Então, isso é importante. E amar E, o que faz, né? e entender que quando a gente se sente bem, a gente se sente realizado, e que é outra coisa que eu acho que a gente foi muito para essa, né, para o bem-estar, né? A Raiva busca muito é o future care mesmo, porque quando você se sente bem, você cuida de você mesmo, você consegue cuidar melhor dos outros, né? Isso é claro. Quando você se cuida, né, uma pessoa que não está se cuidando, ela não consegue cuidar do outro. Você não consegue cuidar nem de si, como é que você vai cuidar do outro? Então, quando você cuida de si, você consegue cuidar melhor do outro e você não se sente culpado, né? Poxa, eu estou cuidando de mim para cuidar melhor dele. É uma coisa meio tão natural que essa culpa esvai, ela deixa de existir, né? É, Você entende como funciona a coisa, que o ciclo é esse, né? Eu vou me cuidar, vou cuidar melhor deles, eu vou ficar mais feliz porque eu estou sendo produtiva, eu estou sendo uma pessoa que está compartilhando com as pessoas o bem-estar, e aí eu consigo deixar essa culpa de lado, né? Não existe culpa, porque eu tô cumprindo o que eu me propus a fazer, e ainda vou chegar em casa melhor, mais feliz, porque tô bem, né? a Hive entrega muito isso, né? Uma WellTech, né? Uma empresa de tecnologia e bem-estar, né? Então você trabalha bem-estar. E para mim o bem-estar ele é a cura dos sintomas mais perigosos da humanidade hoje, né? O bem-estar ele trata a ansiedade, o bem-estar ele trata a depressão. Então, quanto mais você poder se sentir bem com as coisas que você faz, consumir produtos bons, mais saudáveis, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, mais você vai alimentar bem-estar, mais você vai criar bem-estar. E quanto mais você cria bem-estar, o que acontece? Você vai eliminando outros sentimentos que podem ser nocivos, né, E não é nem só o para sua produto, vida. né? É o meio ambiente que é criado em volta, né? Sim. O meio ambiente de trabalho, o meio ambiente dos amigos que você vai criando, as pessoas que você vai cativando e que vão se tornando seu núcleo, né? Seu convívio, né? É sempre tão positivo, a gente aprende tanto um com o outro que também é um bem-estar, né? Sim. Já é gente e ambiente, né? Eu É. falo muito de gente e ambiente. Muitas vezes as pessoas elas estão numa sintonia tão ruim, né, no dia a dia delas, porque, sei lá, dia a dia que realmente é maçante, ambiente de trabalho que não gosta, ou as pessoas que puxam muito a galera para trás. Então, você quer começar a mudar um pouco
os seus resultados na sua vida, você tem que frequentar ambientes melhores, mais saudáveis, e você tem que andar com pessoas que acreditem em você. Não adianta. É uma equação perfeita, né? Eu vejo. Então, tudo na vida tem uma explicação, né? Tem uma lógica que acontece. E eu falo muito de construção de fé, né? Construção de fé. Como é que eu construo fé? É exatamente assim. Andar com pessoas que pensam da mesma forma, com valores similares, frequentar ambientes que vão alimentar a sua mente de maneira mais saudável, mais produtiva, você ter iniciativa, atitude para você caminhar, para você dar um passo de cada vez, para você avançar. Isso é muito importante na construção de fé, porque fé sem ação não é nada. A fé ela só existe porque tem ação antes, então a ação é importante, tá? E aí você vai construindo a sua fé, construindo o seu desejo, construindo o seu propósito, construindo ainda mais clareza do que você quer. Isso é muito importante, tá bom? E aí vai ser natural o equilíbrio, né? Alguma dica final, palavras finais para a galera que de repente tá nessa ansiedade de construir alguma coisa, de construir um projeto, tá com receio, tá com medo, tem alguém em casa que de repente ainda não acreditou 100%. O que que você tem a dizer aí para essa Eu, turma? essa que você falou por último do julgamento, eu acho que a gente sempre vai ser julgado. Se você fizer ou não fizer algo, sempre vão te julgar. E as pessoas julgam pela régua delas, né? As pessoas que julgam, né? Julgam pela régua delas. Então, eu sempre falo, é melhor você mesmo que você erre no caminho, que você erre fazendo algo que você acredita que era certo, que era bom para você, né? Que você erre dentro daquilo que, poxa, eu vou tentar esse caminho, eu vou fazer acontecer, e pelo menos eu errei fazendo o que eu queria ali, né? Buscando o que eu precisava, traçando o meu caminho e não tentando fazer algo que alguém falou que seria bom para mim, que, né, o sonho do meu pai, viver o sonho da minha mãe, que eu acho que é um erro de muitas pessoas, né? Tentar viver o sonho de outra pessoa, né? Então, é, eu acho que quando você vive o seu sonho, você busca o seu sonho, não importa o julgamento que vier, não importa nada que vier, você vai um passinho de cada vez e às vezes se fortaleça com as pessoas que estão do seu lado, às vezes a nossa família, por melhor que sejam nossos pais, que sejam nossos irmãos, até mesmo às vezes o nosso marido que ainda não entendeu, ou não, né, nossa esposa, se fortaleça com a história de alguém que deu certo, que você admira também, né? Isso te fortalece e é esse um passinho de cada vez, ele é infinitamente mais poderoso do que você ficar pensando só no sonho grande, sabe? Você pensar no próximo passinho, eu sou uma pessoa que eu preciso pensar no próximo passinho. Eu preciso muito. Isso para mim tem um poder imenso. Aí você saber cada passinho que você for conquistando te dá força para o próximo, é muito gratificante, né? Assim, e dá um gás para você continuar firme, Pequenas apesar das vitórias, né? pequenas vitórias, porque dificuldade a gente sempre vai ter, e uma coisa que eu sempre pego para mim é que a gente aprende muito na dificuldade. Então, eu nunca fico pensando que é só comigo que acontece, nossa, mas isso aqui aconteceu para não ir para frente, sabe? Eu não tenho muito isso, não. Eu penso que o que que isso aqui tá acontecendo para me ensinar o quê? E eu mesmo assim eu tento seguir adiante, né? Então, assim, é um aprendizado e para eu ir para frente sempre. Eu sempre penso que é para frente. Então, acho que isso ajuda também, né? Desafio todo mundo É, tem. A vida de todo mundo tem, tem situações que acontecem que fogem do nosso controle. Eu imagino que cada um aqui tem sua vida, tem seus desafios, tem coisas que aconteceram no passado, tem coisas que estão acontecendo no presente, tem coisas que vão acontecer, né? Então, como lidar com tudo isso? Quanto mais equilibrado a gente tiver emocionalmente, dentro de casa, no trabalho, mais fácil a gente vai passar pelo deserto e pelos desafios que vão acontecer na nossa vida, né? E deixar o convite para a galera ir para os 10%, né? Como eu falei inicialmente, a gente tem, sei lá, 90% das pessoas estão infelizes com as coisas e aí gera um desequilíbrio, né? Que é uma consequência de toda essa bagunça emocional. Vai para os 10%, não é resultado, não é dinheiro no bolso, não é o quanto você tem hoje. Você vai ter, se trabalhar vai ter, vai conquistar, mas é mais você estar alinhado cosmicamente, né? alinhado com o propósito, é.
alinhado com o seu propósito, alinhado com uma série com as pessoas que você anda, alinhado com o ambiente que você frequenta, você está alinhado. Tem momentos que vai ser difícil e você vai ter que passar por aquilo, mas quanto mais alinhado você tiver com algumas coisas, mais esse equilíbrio vai ser construído, né? Desse tema que a gente levantou aqui hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído. Obrigado pela aula, pelas lições. A gente vai sempre aprendendo. Eu aprendo muito com ela. É importante você ter uma pessoa do seu lado que é uma inspiração, que é uma referência, que é uma bússola. Muitas vezes eu estou agitado, né? Não é sempre equilibrado, mas aí você tem que ter a outra ponta para te equilibrar. Muitas vezes ela está fora também, tem que ter uma outra ponta para equilibrar. Esse também é o jogo, né? Dentro de casa. Tá bom? Tamo Obrigada, junto, gente. fica com Deus todo mundo. Quinta-feira a gente volta com mais um tema maravilhoso para a gente poder levar ainda mais valor para a nossa comunidade. Tá bom? Valeu! Beijo grande. Beijo, boa noite.